Bem-vindo ao podcast do Portal Maracaju, hoje especialmente nesta edição, falando com o nosso vereador Bruno Barros. Bem-vindo ao podcast, ao estúdio, podcast do Portal Maracaju, Obrigado, hoje especialmente. Denis. Obrigado aí o pessoal do Portal Maracaju, obrigado, muito orgulhoso com o convite de vocês, tá? Bruno, nós que sempre acompanhamos o seu trabalho, ficamos satisfeitos, né, de tê-lo aqui no estúdio, né, porque você também representa aí a Câmara Municipal de Maracaju, né, onde você se apresenta, e com certeza é muito importante, né, ter a participação de um vereador aqui dentro do site de notícias Portal Maracaju também. Né? Esse podcast vai estar disponível nas plataformas do YouTube, Facebook e Instagram, para você acompanhar tudo que acontece na cidade de Maracaju no site www.portalmaracaju.com.br. Bruno, eu quero destacar com você aqui, né, a sua presença, falar um pouco, né, desse período. Nós estamos chegando aí a 7 dias, né, para o mês de junho, que é o 6º mês do ano, né, um mês que se aproxima do aniversário da cidade, né, um tempo aí que se passou nesse semestre e que você já pode, né, falar um pouquinho sobre esse tempo de mandato, né, um tempo, né, de vereança, né, do Legislativo aqui em Maracaju. Fala um pouquinho do seu trabalho nesse período. Certo, obrigado, Demis. Cara, esses vamos falar em 5 meses aí praticamente, né, nesse mandato, é um mandato que está repleto de desafios. Eu sou atualmente relator da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, né, que é a principal comissão dentro da Câmara, ou seja, todos os projetos de lei que vêm do Executivo, do Prefeito ou dos vereadores passam pela minha relatoria. Então, todos os projetos de lei passam pelo meu crivo, vamos dizer assim, né? Eu vou identificar se o projeto ele é constitucional ou não, se ele fere algum artigo da Constituição, da Lei Orgânica do Município, da Constituição Estadual, enfim, uma série de estudos que eu preciso me debruçar muitas vezes nos projetos de lei para entregar um relatório de qualidade, de eficiência, para posteriormente ser mandado para o plenário para votação dos meus colegas vereadores juntamente comigo, né? Então, além disso, eu também faço parte da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social da Câmara, né? Juntamente com mais 2 vereadores. Então, assim, estudando e trabalhando a gente está muito, né? Às vezes as pessoas acham que vereador é só você ir lá e votar sim ou não, aprovado, não aprovado, mas não, né? A gente tem, por trás disso, tem todo um estudo, todo um relatório, todo realmente um trabalho feito nesse sentido, né, para que a gente possa entregar algo de qualidade e saber o que está votando e sempre votar algo que seja bom para a nossa população, né? Nunca algo que vá prejudicar a população de Maracaju. Além disso, atualmente eu sou líder da bancada conservadora ali na Câmara, né, que faz parte eu, o vereador Diogo Friso e também o vereador Ednei Gomes, né? Nós 3 fazemos parte da bancada conservadora. O que é a bancada conservadora? É aquela bancada extremista, algo assim? Não. A gente sempre se reúne e vê projetos que vão sempre de acordo com valores cristãos, princípios cristãos, né, com valores morais. Nós, recentemente, o vereador Diogo Friso e eu conseguimos aprovar, né, juntamente com os colegas vereadores, e o prefeito sancionou uma lei que é de suma importância, né, que proíbe, né, futuramente, claro, a gente não está dizendo que isso está acontecendo, mas proíbe a administração pública de contratar shows ou eventos culturais que denigrem a imagem da mulher, que tem cunho sexual, de drogas, esse tipo de coisa. Então a gente tenta banir isso aí, né? Não estou dizendo que isso está acontecendo, né? Não, a gente não está tentando corrigir nada, mas a gente está prevendo o futuro. Se um dia um outro gestor, né, estiver à frente e quiser contratar algo do tipo, um show, por exemplo, da Anitta, que na minha opinião não é um show bom para crianças, né, para adolescentes, a gente proíbe isso aí, entendeu? Bruno, então você tem apresentado ali pautas direcionadas, né, que são da direita, né, se opondo assim, né, a tudo que, né, contradiz com essas ideias, né, que a direita tem ali, que é o conservadorismo, né, que são pautas baseadas nos bons costumes, né, baseada na ética, né, da idoneidade do que é público, né? Por exemplo, você comentando desse show, imagina assim, nada impede que
o particular, o privado, possa agir, né? Possa fazer, mas você diz ali nesse projeto sobre o dinheiro público, é isso, né? Exatamente, é sobre dinheiro público, né? É proibido usar dinheiro público ou algum convênio, ou, de repente uma associação de bairro tem algum convênio com a prefeitura e ela quer fazer um show e justamente vai contra esses valores cristãos. É proibido, né? Mas se um particular, você tem lá 100 mil reais na sua conta, você quer fazer uma festa, quer fazer contratar um show de funk, pode fazer, não tem problema, né? Desde que não seja dinheiro público. Muitas pessoas falam, mas vocês são conservadores, o que é ser conservador? Não é ser santo, tá? A gente não se acha santo, não. Ser conservador é você ir contra diversas coisas que hoje está acontecendo. Por exemplo, nós somos a favor do direito à propriedade, né? Somos contra essas invasões de terra, somos contra o aborto, somos contra a demarcação de terra indígena, somos contra essa questão da ideologia de gênero, que a gente acha que isso aí é uma grande bobagem, né? Que infelizmente estão colocando na cabeça das nossas crianças. Isso é ser conservador, sabe? Não é ser santo, a gente não está aqui para pregar a moralidade, né? A gente está, na verdade, sempre tentando passar para a população aquilo que a gente recebeu como educação, né? Que a gente entende que é o correto, são os valores cristãos. A gente quer falar de Deus nos locais públicos, quer falar de Jesus, né? A gente não quer que as pessoas nos proíbam de falar disso, né? Então é isso é ser conservador, nada mais que isso. Então, Bruno, dentro dessa agenda que você apresentou aí nesses primeiros meses de mandato, né? Você pode falar um pouquinho pra gente, né? Os destaques, aquilo que você, né, teve um empenho ou, né, teve um desgaste, um esforço a mais aí, que eu sei que não deve ser fácil conciliar essa agenda, porque são muitas viagens, compromissos, né? Como você mesmo falou, né, relatórios ou análise jurídica de projetos de lei. Então tudo isso aí eu imagino que tenha criado assim uma agenda intensa, né, para o Bruno Barros ali no dia a dia, né, que também tem, né, outras, né, agendas, claro, da sociedade, né, agendas comunitárias diversas, né? Fala um pouquinho para a gente aí desse tempo, né, de muito trabalho, né, muito trabalho que eu tenho acompanhado você ali na sessão. Realmente você apresenta várias, né, demandas, né, que são importantes para a cidade. Ser vereador, cara, não é fácil, sabe? Todo mundo quer ser vereador, né? Mas eu te falo, não é tão fácil, né? Porque assim, a gente tem, como eu disse, o nosso trabalho, né? O trabalho das análises, tudo, os compromissos. E a gente também tem as pessoas que nos procuram, né? Que sempre tem problemas. E assim, embora às vezes é difícil conseguir atender todo mundo e até responder todo mundo, porque muitas vezes 8 horas da manhã meu celular já tá cheio de mensagens, sabe? Mas a gente tenta, né? Tenta realmente ser um elo entre a população e a prefeitura, né? Basicamente, nesses 5 meses aí, diversas indicações, requerimentos, projetos de lei a gente apresentou, mas o que eu, analisando com a minha equipe, verifiquei é que meus pedidos, as minhas solicitações são mais voltados para a saúde de Maracaju. E minha opinião pessoal é que a nossa saúde, ela precisa melhorar um pouquinho, sabe, de uma forma geral. Se você comparar com outros municípios, ela está até boa, mas eu entendo que a gente pode ainda alcançar um degrau a mais, entendeu? Nós precisamos de especialistas, de mais especialistas aqui na rede pública do nosso município, né? Precisamos de mais fonoaudiólogos, precisamos de mais psiquiatras, fisioterapeutas e diversas outras especialidades que eu entendo que vá diminuir a demanda, né? A alta demanda que nós temos, também otimizar o trabalho, né? Tem pessoas que às vezes esperam meses, né? E graças a Deus eu tenho uma boa relação com o pessoal da saúde aqui, o pessoal do CAS ali, a quem eu agradeço muito, né? E consegue muitas vezes encaixar pra gente, né? Consultas, mitigar as esperas de uma forma geral, então a gente fica muito contente. Recentemente, né, o deputado Rodolfo Nogueira enviou uma emenda, né, de 1,5 milhão aqui para Maracaju, nos chamou juntamente com o vereador Diogo Friso, né? Ajudou a gente, então 750 mil vai para o hospital municipal, né, para a Sociedade Beneficente de Maracaju, e também 750 mil para a saúde pública, né, para custeio. Então, assim, é um aporte financeiro de suma importância para a nossa saúde, né? Nós sabemos também que, embora a Sociedade Beneficente não seja do município, isso é importante mencionar, mas hoje é o nosso único hospital e por conta de dengue, chikungunya e doenças respiratórias, nosso hospital ele está realmente sobrecarregado, né?
Então, muitas vezes eu até falo para as pessoas, ó, procura primeiramente o posto de saúde. Caso não dê certo, realmente vá para uma emergência e vá para o hospital. Mas a gente sabe o trabalho que as pessoas ali do hospital fazem, né? Fazem muito bem feito, a doutora Lidiane ali, o doutor Tiago Caminha, o Paulo, o pessoal que está tudo ali à frente, né? Mas sabe que não é fácil, porque hoje a demanda é grande, as doenças, infelizmente, respiratórias, e agora a gente está chegando no meio do ano que faz mais frio, e o pessoal acaba ficando mais doente também, então é uma série de problemas, né? Além disso, nós tivemos em Brasília também em março, né, juntamente com outros colegas vereadores, o prefeito também foi. Pedimos na época mais 600 mil de aporte financeiro para a nossa saúde, para o deputado Rodolfo Nogueira, né? E uma notícia aqui também boa que nós tivemos ontem. Ontem nós tivemos um encontro, o Diogo e eu tivemos um encontro lá na Panorama, na Agrícola Panorama, com o deputado Marcos Polon, deputado federal Marcos Polon, que é um deputado muito atuante, foi o mais votado na última eleição aqui no Mato Grosso do Sul. E ele nos passou também que além de outras ajudas que ele deu no passado, ele está enviando mais 1,5 milhão para Maracaju também para aporte financeiro na saúde, né? E a gente fica contente porque a saúde é prioridade, né? A gente sabe que nós temos muitas demandas, mas a saúde é prioridade em Maracaju. A prefeitura ajuda, ela faz o que ela pode, mas a gente sabe que não é fácil. Não é fácil, porque hoje o custo é muito grande, né? E falando especificamente do hospital, da Sociedade Beneficente, o aporte financeiro do governo federal é muito baixo, né? Então, se não é o município hoje, aí com um convênio, se não me engano, de 1,1 milhão por mês, praticamente a Sociedade Beneficente seria fechada, né? Então, a gente sempre busca justamente com os nossos deputados essas emendas parlamentares para que dê um fôlego, né? Para a diretoria lá, para eles fazerem todos, porque tem um custo muito alto, né? De tudo isso. Além disso, Demis, eu tenho diversos projetos também voltados para assistência social, né? Eu sempre fui muito ligado à assistência social. Sempre briguei recentemente, até fevereiro ali, março, né? Finalzinho de fevereiro, começo de março, briguei pelo reajuste dos professores, né? Do magistério aqui em Maracaju, né? Falei bastante sobre isso, cobrei a vinda do projeto lá para a Câmara para a gente aprovar o mais rápido possível. Tive um bom retorno, os professores todos me ligaram agradecendo, felizes, né, contentes. O prefeito pagou o retroativo, né, agora em abril, então assim, a gente conseguiu. E espera que para o próximo ano a gente tenha um reajuste até melhor para os professores, porque a gente sabe que o professor precisa ser valorizado aqui no nosso município, né? No nosso município não, no Brasil. Então assim, eu sou um grande parceiro deles e estou sempre em contato com eles. E a gente espera cada vez mais valorizá-los, né? Porque eu acho que isso é importante. Ainda sobre meus projetos, sobre meus requerimentos, né? Falei bastante agora sobre a questão do Maio Amarelo, né? Maio Laranja. E nós temos que combater, infelizmente, um mal que assola o nosso município e país também, que é o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, né? Então a gente está no final de maio aí. Então eu sempre falo, quem ficar sabendo ou desconfiar de algum caso, denuncie, né? Denuncie ao CREAS, ao Conselho Tutelar, Disque 100, 100, enfim, uma série de situações. E estou agora, inclusive acho que entra agora na próxima sessão, para as comissões, né? Um projeto de lei de minha autoria, né? Eu até quero colocar outros vereadores, né, nesse projeto, que proíbe a administração pública de contratar e também de trazer para cargos comissionados, né? De nomear em cargos comissionados pessoas que são condenadas por violência doméstica, né? Que tem sentença transitada em julgada por violência doméstica, também abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes e também abandono ou maus tratos a idosos, né? A gente entende que a prefeitura, a administração pública, eu digo, né? De uma forma geral, não só a prefeitura, a administração pública, ela precisa atender ao princípio da moralidade, né? Então, nós temos hoje 5 princípios na administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então a gente tem que atender esses princípios, né, que são basilares da administração pública, e eu acho que isso vem em encontro com isso, né? Você não pode hoje nomear uma pessoa que já foi condenada por agredir a esposa, não só agressão física, a gente não fala só de agressão física, fala de agressão psicológica, patrimonial, financeira, uma série de violência, né, que as mulheres sofrem. Então, isso é uma bandeira que a gente está levantando. Acredito que nos próximos dias vamos votar.
Muito bem, né? Nós falamos aí de muitas coisas que aconteceram, né, em só poucos meses, né, de mandato ali, né, como vereador do Bruno Barros. Eu acredito que, né, tem muita coisa acontecendo em Maracaju, importante, né, que a população se informe, né, busque participar da gestão ali, né, seja da prefeitura, da Câmara Municipal, né, do seu mandato, né, e a gente sabe também que o seu mandato, né, ele é de gabinete, é um gabinete aberto ali, você é acessível, né, por exemplo, quem, né, procura vai encontrar o Bruno Barros sempre disponível ali no seu gabinete. Então, observando tudo isso, Bruno, você comentou algo que me chamou a atenção, que é a parte onde você fala com o deputado federal Marcos Polon, né? Eu quero perguntar para você, né, nesse encontro especial, né, vocês que são partidários do PL, né, do Partido Liberal, que também é o partido do Bolsonaro, né, o partido do Bolsonaro que atualmente está sofrendo aí com um processo no STF, né, muitos querem deixar ele inelegível, então, né, tem que ter um julgamento ainda. E, bom, para Maracaju, nesse cenário municipal, né, a gente percebe que também não está definido, né? Como que você está com o partido aqui, né, aqui em Maracaju? Como que vai, né, ter essa nova diretoria, esse presidente? Quando que vai acontecer isso, Bruno? É um motivo de orgulho a gente estar no PL, né? Um partido que eu sempre me identifiquei, né? E hoje nós temos poucos partidos de direita aqui no Brasil, né? Temos muito de centro e esquerda. Atualmente, Demis, nós estamos sem uma diretoria, sem um diretório hoje, né, fixo. Nós não tínhamos o Dr. Rovilson, né, há pouco tempo, ele foi destituído do cargo, juntamente com toda a diretoria. Então nós estamos naquele estado de vacância, né? E aguardando. No começo do ano, procurei, né, fui me apresentar ao presidente do diretório estadual, né, o Tenente Portela, vou dizer, olha, eu sou o Bruno, estou aqui, né? Mas atualmente, assim, não sei te dizer quando vai ser realmente instituído um novo diretório aqui no município, né? A nível estadual a gente ouve muita coisa. A gente ouve que, inclusive, o ex-governador Reinaldo Zambuja pode vir ao PL, né? Também eu sei que outros partidos também fizeram um convite. Então a gente, na verdade, está aguardando, porque as eleições estão chegando, né? O ano que vem, né? A gente vai escolher presidente, governador, deputados, senadores. Então, assim, é aquela dança das cadeiras. Então a gente está aguardando, ver como que vai ficar, né? Mas a minha intenção é justamente ficar no PL, né? E se entenderem lá em cima que eu posso contribuir com algum cargo aqui na diretoria do município, com certeza, né? Me deixo à disposição. E esperando, inclusive, que a situação do presidente Bolsonaro se reverta, né? A gente sabe que hoje o presidente ele tem o apoio de muitos deputados, muitos partidos, né, que inclusive estão forçando algumas pautas lá em cima, né? Infelizmente o presidente da Câmara, Hugo Mota, está dando uma segurada, né? Está prendendo algumas pautas importantes, inclusive da anistia, né? Então, assim, a gente está aguardando e espera que essa situação, principalmente do presidente Bolsonaro, seja revertida, né? Caso não seja, a gente espera que a direita no nosso país, no nosso estado, município e país se una, né? Porque é uma coisa que a gente precisa se unir. Nós não podemos ter divisão, né? Porque não podemos correr o risco do PT, né, e o Lula continuarem no poder a partir do ano que vem. Então a gente precisa realmente se unir. Caso não seja o presidente Bolsonaro, que seja uma outra pessoa escolhida, né? De repente o governador Tarcísio, o governador Zema, o Caiado, enfim, alguém que seja de direita e que tenha realmente capacidade de gestão para levar o nosso país nos rumos corretos. Muito bem, nós temos aí várias situações, né, conjecturas políticas ainda para se formarem, né? Sabemos que agora em junho tem decisões importantes nos partidos e nos principais partidos aqui do estado, né? E sabemos que vai acontecer muitas mudanças aí nessa dança das cadeiras que você disse, Bruno. Bom, agora voltando um pouco para Maracaju, né, quero que você destaque um pouquinho para a gente, falando sobre, né, o seu trabalho comunitário, né, aquilo que o Bruno, né, faz dentro da comunidade, né? Você tem aí várias ações que você, né, desenvolve e deixar a população a par disso que, né, é tão relevante e importante hoje, que é a atuação do Bruno na comunidade. Olha, Demis, eu vou fazer até uma meia-culpa aqui. Eu já fui muito mais
ativo nos trabalhos sociais, né? Desde 2010 eu ajudo nos trabalhos sociais. Eu não tenho projeto, não faço nada sozinho, né? Mas em 2010, como eu falei lá atrás, ano passado, juntamente com outras pessoas, eu sou da Igreja Católica, eu sou católico. Foi criado na época o Padre Luiz Fernando, a irmã Ivone e outros colegas juntamente comigo, criamos a Caritas Paroquial de Maracaju, né? Caritas, ela tem um CNPJ diferente, mas ela é vinculada à Igreja Católica. Ela faz o trabalho social da Igreja Católica. Então, desde 2010, a gente vem fazendo esse trabalho, né, com doações de cestas básicas, né, emergenciais para pessoas que realmente estão precisando. É feita uma visita, toda uma triagem. Antigamente já fornecemos remédios, passagens. Temos também um programa que a gente chama de crédito rotativo, né, que é tipo uma geração de rendas, né? A gente pega famílias que não tem hoje uma renda, mas sabe fazer alguma coisa, a gente vai lá e ajuda a pessoa a se estruturar, né, para que ela possa oferir renda por mês. E a gente, claro, é devolvido depois, após 3 meses de carência, a pessoa nos devolve parceladamente o que a gente investiu nela, né? E praticamente todos os projetos que a gente conseguiu geração de renda deram certo, né? Muita gente cresceu, né, com a ajuda da Caritas, né, e também da Igreja Católica. Então a gente fica muito contente. Na pandemia, sobretudo, lá em 2020, 2021, trabalhamos muito, escondidinho, pegava máscara, visitava muita gente por ter que ficar em casa, por não conseguir trabalhar. Acabou tendo dificuldades financeiras, dificuldades de alimentos, né? Então a gente pegava o carro, pegava os alimentos, ia lá, buscava. Então, assim, a gente correu um certo risco, mas sempre com amor, né? Com compaixão. A gente tem nossas obrigações também ali na paróquia Nossa Senhora Aparecida, né? Que hoje é o pároco Padre Júnior. Então nós temos ali na liturgia, a gente faz um trabalho bem legal ali. Eu atualmente, como eu disse, preciso fazer uma meia-culpa. Eu tô bem meio preguiçoso, sabe? Mas os meus colegas, principalmente que são ativos lá, né, estão sempre lá, principalmente nas sextas-feiras, nos sábados e nas segundas-feiras, né, atendem lá pessoalmente, lá na nossa sede, né, que fica na Avenida João Pedro Fernandes. Então, assim, o pessoal lá muito ativo, trabalha muito. Eu preciso começar a ajudar mais eles, que eu tô meio preguiçosão. Olha, eu sei que é importante quanto você diz quanto à geração de renda, né? Nós vivemos um tempo onde isso, né, também se faz ali, muitas vezes necessário hoje dentro da comunidade, né, Bruno? A gente sabe que você, falando disso, você me lembra o quanto é importante nós mantermos esse programa, né, que você, né, consiga trazer para as comunidades, né, dentro desse projeto aí, que é Sim. muito importante. A geração de renda é essencial hoje. É uma forma também da gente ajudar as pessoas que participam de programas sociais, né? Sim. A geração de renda. Eu sou completamente contra o assistencialismo, sabe? O assistencialismo, na minha opinião, ele faz mal para a pessoa e para a família. Porque você só ficar dando as coisas, ficar levando o peixe ali na boca da pessoa, né? Você acaba prejudicando essa pessoa, né? Porque ela não vai tentar buscar, ela não vai lutar, ela não vai progredir. Ela vai ficar sempre naquela, né? Então, a gente sabe que na política muitas vezes tem isso, né? Você fica ali, né? O tempo todo dando aquele assistencialismo, tentando prender uma pessoa em você, né? E eu sou justamente contra isso, totalmente contrário a isso. Eu entendo que você tem que dar realmente a vara para a pessoa aprender a pescar, né? Então, você dá as condições para a pessoa, você tem que dar a oportunidade. Ela vai ter a oportunidade. Se ela vai crescer ou não, se ela vai aproveitar aquela oportunidade, é muito pessoal. Mas a gente precisa da oportunidade. Especificamente o nosso projeto aí do crédito rotativo era assim, você tinha uma ideia, você sabia, por exemplo, fazer pão. Mas você não tinha nada. Você não tinha o forno, você não tinha o cilindro, você não tinha, né, praticamente os materiais, né? Sim. Então a gente fazia a compra, né? Fazia a compra de tudo isso, né, com nota fiscal, tudo, a pessoa apresentava o projeto, a gente comprava, geralmente colocávamos em um limite de no máximo R$3.000, né, por família. Dávamos tudo para a família, né, por meio de um contrato. 3 meses de carência. Após o 3º mês, a pessoa começava a nos devolver de forma parcelada, entendeu? E aí ela ia. Pelo menos 3 meses ela tinha ali tranquilo para conseguir, né, se organizar.
Então a gente ia dando oportunidade. E muitas famílias conseguiram, sabe? Muitas famílias hoje conseguiram. A própria Aide, ali, você conhece a Aide, esposa do Cícero, Sim, né? conheço. Fizeram 2 projetos conosco hoje, cresceram muito, né? Então é um dos orgulhos que a Caritas tem, né? Porque a gente conseguiu realmente dar oportunidade para eles e eles foram merecedores. Eles têm muito mérito, cresceram muito e o mérito é todo deles, né? Não é nem nosso, é todo deles. A gente só deu aquela ajudinha mesmo. Que interessante isso, eu olhando, lembrando, você falando tudo isso, veio uma foto, né, quando a AID começou, não tinha o prédio ainda, né? Sim, não havia nada disso e hoje eles têm um prédio próprio, Uhum. né, um estabelecimento comercial, atendem, né, aquela comunidade ali, graças a esse projeto. Então, foi um sucesso. E quantas pessoas aí podem ter essa oportunidade também, precisam dessa oportunidade, né, para se desenvolver, e isso aí que você comentou é muito relevante, né, faz todo sentido, né, para uma comunidade forte, né, para ajudar pessoas que às vezes participam de programas sociais, e olhando assim, às vezes tem 2, 3, né, 4 pessoas dentro desse programa social na mesma casa, né, certamente poderiam fazer um pão, como você disse, né, poderiam ajudar ali de alguma forma, e é um programa muito bonito esse que você comentou ali, e quem sabe, né, você possa de alguma forma aí, implementar dentro dessa comunidade, né, continuar implementando dentro da comunidade. Bom, Bruno, eu sei que Maracaju não é fácil, né? Maracaju é grande, cresceu muito, né, e tem aumentado as demandas, e não só, como você disse, da área da saúde, mas com certeza você também está envolvido em outras áreas. Né? Dentro dessas outras áreas ali, você tem contato com a comunidade aí. Quais são as maiores demandas hoje que você tem? Demis, hoje eu vejo que uma das grandes demandas que nós temos aqui no nosso município é emprego, sabe? Nós temos um município forte, pujante, sobretudo no agronegócio. Maracaju é a 8ª maior cidade na questão do agro, né? Então, do Brasil, né? É o maior produtor de grãos do estado e ela está em 8º lugar no Brasil. Isso é motivo de orgulho, realmente. A gente sabe da importância e da força que o agronegócio tem no nosso município. Mas nos últimos anos nós tivemos alguns problemas, frustrações de safra, né? Nós tivemos baixa produtividade, o clima não ajudou muito. Além de tudo isso, o preço das commodities baixou muito. Soja já chegou a 180, 190, hoje está 115, 117, né? Então, a gente sabe que o agro é a mola propulsora da nossa economia. Mas quando o agro não vai bem, todo o restante sofre. O comércio sofre, os serviços sofrem, a construção civil sofre, enfim. A gente fica totalmente dependente do agro. E uma das coisas que eu vou começar a brigar cada vez mais juntamente com meus colegas vereadores é a gente trazer mais oportunidade para as nossas famílias aqui em Maracaju, né? Fábricas, indústrias, dar uma diversificada na nossa economia. A gente precisa de diversificação, de industrialização, né? A gente precisa de novas formas de ganhos de valores aqui no nosso município, né? Homem, eu sempre falo que para homem é mais fácil você ter emprego aqui em Maracaju, né? Se o cara conseguir, de repente, um curso aí vamos falar de colheitadeira, algo do tipo, o cara consegue um emprego ali no campo, alguma coisa, né? Para a mulher é um pouquinho mais difícil. Geralmente a mulher não tem tanto acesso ao campo, né? E se ela já não tem uma graduação, ela não se forma em alguma especialidade, ela vai acabar trabalhando ou em loja, ou em escritório, né? Então eu vejo que para as mulheres é um pouquinho mais difícil você conseguir aí trabalho, né? Somente um trabalho bem remunerado. Então eu acredito que nós precisamos dar mais oportunidade nesse sentido. Dar incentivos fiscais para empresas, para empreendedores investirem em Maracaju. A gente precisa verificar a nossa questão aqui, a nossa lei de incentivo fiscal, de isenção, sabe, trazer realmente benefícios e deixar Maracaju atrativo para os investidores, né? Quando a gente deixar o nosso município atrativo, as pessoas investirem aqui, com certeza a gente terá mais oportunidades, mais empregos. Claro que também vem mais demandas, precisa de mais vaga em creche, mais vagas em escolas, né? Mais postos de saúde a gente precisa ir atrás, né? Mas isso tudo é uma questão que vai aos poucos se ajeitando.
Então a gente precisa, algo que eu vejo que a nossa população precisa hoje, mais oportunidade de emprego. Aí você, observando, né, esse cenário de empregos e industrialização do município, você acredita que, né, esse potencial do agronegócio seja uma mola propulsora para que a cidade seja industrializada, né, traga essas oportunidades e gere, né, esse resultado na sociedade, é isso? Sim, eu acho que nós temos que agregar valores, né? Agregar valores ao agronegócio, né? Trazer. Nós tivemos, a gente sabe, a iminência na época da vinda daquela empresa chinesa, BBCA, né? Infelizmente, não se concretizou, né? Mas nós temos outras empresas grandes também aqui, a Cerradinho, né? Outras empresas. Então, assim, a gente tem que agregar valores a isso, ao agronegócio. Trazer empresas desse tipo, né? Empresas que vão investir em produção, né? Biocombustíveis. A gente vê que Mato Grosso hoje está na rota aí da celulose, né? Várias cidades realmente aí na rota da celulose. Bataguaçu, se não me engano, tem agora uma beneficiadora de amendoim, né? Então a gente tem que deixar, como eu digo, Maracaju atrativo para essas empresas. A gente tem que falar, olha, nós estamos aqui e se você investir em Maracaju, você vai ganhar, né? Aqui você vai se dar bem. Aqui nós temos mão de obra, nós temos incentivo fiscal para você. Então eu vejo que é isso. A gente precisa deixar Maracaju atrativo, sabe? A gente vai agregar valor. E o agronegócio puxa isso, com certeza. Então a gente precisa, de fato, levar esse assunto um pouquinho mais a sério, né? Porque eu tenho certeza que com isso, Maracaju, de 50 mil habitantes, o pessoal fala que tem até mais, embora oficialmente tenha um pouquinho menos, né? Maracaju vai dar aquele boom que a gente tanto sonha, né? É interessante você falar sobre esses investimentos em outras cidades, né? E lembrar que Maracaju é uma rota, né? A rota bioceânica. Então, possivelmente, esses investimentos podem acabar passando por aqui, né? A cidade se torna atrativa para aqueles que querem investir dentro dessa rota bioceânica e aproveitar esses investimentos que estão acontecendo dentro do estado. Você acompanha um pouco sobre essa questão da rota bioceânica, né? De que forma você acredita que a cidade precisa se preparar, né, para a gente ter aí um aproveitamento dessa rota bioceânica? Sem dúvida. Maracaju é um corredor, né? Maracaju é um corredor e aqui vai passar a rota bioceânica. Maracaju é próximo a Campo Grande, 150 km de Campo Grande, 90, 95 km de Dourados, é próximo a Ponta Porã, próximo ao porto, né? Maracaju não fica longe do porto. Então, assim, nós estamos no corredor. Então, é um celeiro de oportunidade, né? Então, como eu disse, nós deixando o nosso município atrativo, essas empresas, eles vão ver o tanto que as oportunidades que eles têm de ganhar dinheiro aqui em Maracaju, né? E a gente está acompanhando um pouquinho as notícias, né? Que as pontes estão realmente já em andamento, né? A obra está sendo já não concluída ainda, mas está em progresso, né? Então a gente torce muito, né? Que desde 2013, na verdade, quando lançou-se lá essa questão da rota bioceânica, a gente vem acompanhando, né? Na época, inclusive, eu já era vereador, quando foi lançado, eu fui em Dourados na época no lançamento. Então a gente entende que Maracaju tem essa oportunidade. Só que nós temos que justamente sentar com a administração pública para ver quais os benefícios que a gente está oferecendo, né? O que a gente está oferecendo de bom para as empresas, né? Porque a gente sabe que a concorrência é grande, né? Todo mundo quer uma empresa. Certamente. Você vê a Impasa, né? Todo mundo quer uma Impasa no seu município, sim, né? Todo mundo quer uma BBCA, né? Dizem que agora talvez a BBCA até pode ser que volte, né? A gente tá na guarda aí. Então, assim, a gente precisa se preparar, porque a hora que esses caras olharem para Maracaju e verem a oportunidade, sim, que eles podem ter, a gente tem que estar preparado. Então Maracaju, ela tem um potencial gigante com a rota bioceânica e precisa estar preparada, né? Recentemente a gente teve a cidade de Rio Brilhante recebendo uma fábrica, se eu não me engano, né? Não lembro o nome da fábrica, mas Sidrolândia também é uma cidade que tem recebido muitos investimentos. Então a gente praticamente está bem cercado ali de cidades que têm uma certa estrutura e pode competir com Maracaju, né? Está competindo já diretamente com a cidade, né? Então, dentro desses investimentos, você tem assim algum ponto mais importante? Por exemplo, a gente precisa desenvolver o nosso parque industrial, né? A gente tem aqui em Maracaju esse espaço ali e recentemente nós sabemos que
está sendo feito uns manejamentos, porque algumas empresas que fizeram um compromisso de se alojarem ali, se instalarem ali, né, acabaram não completando esse desejo ali que a gente queria, esse parque industrial. Você acredita que um parque industrial ali, do jeito que ele está, ele pode desenvolver, pode trazer um benefício para a cidade? O parque industrial ali, ele é de suma importância justamente para isso, né? Para atrair investimentos, né? Na época nós tivemos muitos problemas burocráticos, né? Problemas judiciais, embargos, né? Do Ministério Público, inclusive, né? Mas pelo que eu estou verificando, o meu gabinete até me passa de informações, a gente, aos poucos, os terrenos, vamos dizer assim, os espaços estão sendo regularizados, né? Algumas pessoas já investiram. Nós temos aí a vinda da Toyota aqui para Maracaju, né? Que é motivo realmente de orgulho. E Sim. A gente espera que dê muito certo, né? Com não só a venda de veículos, mas também os serviços, né? Todo realmente o portfólio que eles têm ali, né? De serviços, a gente espera que realmente dê certo aqui em Maracaju. Então, assim, eu acredito que a gente deva desburocratizar, né? Desburocratizar. E também oferecer, claro, condições iguais para todo mundo que quer investir, né? Então eu vejo que essa desburocratização do parque industrial ali é importante justamente para isso, né? Para que a gente possa oferecer. E além de tudo, nós devemos também investir em material humano. Nós devemos investir na nossa mão de obra, né? Oferecendo cursos. Hoje nós temos, desde a época do Dr. Maurílio, prefeito saudoso, o prefeito Dr. Maurílio, o SES e o Senai, né? Toda a estrutura ali na frente da BB, e oferta diversos cursos. Então a gente precisa ter Sim. os nossos munícipes preparados, né, para atender aos cargos, às demandas, às vagas que essas empresas que possam vir para Maracaju, né, para que a gente possa realmente priorizar pessoas que moram aqui no nosso município nessas vagas de emprego, né. A gente sabe que quando uma empresa grande vem de fora, pessoas de fora também vêm. Mas eu acredito, sempre fui esse defensor disso, que nós devemos priorizar pessoas que são daqui do município, né, nessas vagas de emprego. A gente tem que estar preparado, é isso. Oferecer incentivos fiscais, preparar a mão de obra, né, e desburocratizar. Bruno, eu fico observando ali as redes sociais ali e vejo que você participou do Showtech, né? Participou ali, né? Fez uma representação ali no meio das autoridades, dentre as autoridades, na abertura, né, esse evento de relevância, e falando de tanto sobre o agro, né, e sobre crescimento, expansão. Fala um pouquinho assim da Showtech para você, né, como foi esse momento aqui que vive Maracaju. Olha, o Showtech desse ano, de todos os anos que eu fui, eu acho que é o ano que eu mais vi stands, né, mais empresas, né. Eu fico realmente contente, né, e orgulhoso por Maracaju hoje ter um dos principais shows de tecnologia do Brasil, né? O maior do estado e um dos maiores do Brasil. Isso é mérito total da Fundação MS, né? A Fundação MS tem total mérito nisso aí, juntamente com os produtores, as empresas parceiras, né? A gente sabe que sem essas empresas não aconteceria, né? Então a gente ficou contente. Vimos várias autoridades lá, pessoas que a gente há tempos não via, né? Então eu fiquei muito contente de participar e verificar toda essa inovação, né, que a Fundação MS traz, e a tecnologia. Hoje o agronegócio, ele é baseado em tecnologia. Foi-se o tempo lá que você tinha lá os funcionários que iam e mexiam com enxada. Hoje é tudo tecnológico, né? Então Sim. É motivo de muito orgulho, né? Essa feira, né, que todo ano acontece. Maracaju, eu tenho certeza que tá ali no radar das principais empresas, né, dos principais empresários do Brasil, por conta do Showtech. Então a gente fica realmente contente, orgulhoso, e mérito total das empresas, dos produtores, né, das revendas agrícolas também, né, que a gente sabe a importância das revendas agrícolas aqui no nosso município, das pessoas que trabalham com isso. Então realmente fiquei muito contente de participar esse ano, né, e o mérito, embora a Câmara dos Vereadores foi parceira, né, do evento, tudo, mas o mérito total realmente é da Fundação MS, dos funcionários e também de todo o agronegócio, né? Muito bem, Bruno. Eu sei que depois que acaba o expediente, o trabalho, o Bruno desliga. Como que fica, Bruno? Essa rotina aí do dia a dia, né? Sobra um tempo, eu vejo que você às vezes, né, participa de alguns eventos com a sua filha, né?
insere ela dentro da programação, tenta inserir, né? Às vezes, porque falta tempo, né? Você tem essa agenda dupla, né? De ter esse compromisso. Então, assim, como que é a rotina do Bruno depois que, né, ele encerra um compromisso de vereança ali no trabalho do Legislativo, né? E de repente está no dia a dia com a família ali, né? Esses dias comentamos que você fez uma viagem importante no aniversário do seu pai, né? E que eu achei muito interessante, porque, né, você falou que seu pai fazia 70 anos, né? Coisa que hoje é muito importante celebrarmos a vida, né? Principalmente nessa fase, nessa idade. Né? Então, como que é a vida do Bruno, né, depois do... Assim, seu dia tem 24 horas, né, Bruno? Né? Ou tem mais horas? 24 horas mesmo. Mas, assim, quando acaba os compromissos diários, realmente eu tento desligar um pouco, né? Tento ficar um pouco longe do celular, né? Vejo minhas filhas, e assim, tento... Porque quando você é político, você fica um pouquinho sem tempo com a família, sabe? E eu, principalmente no começo aqui, fiquei dias sem ver minhas filhas então tô tentando dirimir isso aí, sabe? Dar mais atenção para elas, né? Até a minha mais velha andou reclamando, né? O meu pai não tem mais tempo para mim. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que tomar um certo cuidado, né? E sempre tá junto. Eu tenho várias coisas que eu gosto, né? Para quem não sabe, eu sou corintiano, né? Sou corintiano, sou fanático pelo Corinthians. Então, de vez em quando assisto um jogo. Sou apaixonado por perfumes, né? Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu tenho uma coleção gigante de perfumes. Então, é algo que eu gosto muito, né? Entendo muito de perfume. Eu até me acho referência em perfume aqui em Maracaju. Gosto de diversas coisas. Já fui lutador de jiu-jitsu, inclusive, né? Hoje eu não luto mais, mas já fui lutador de jiu-jitsu. E pra quem não sabe, muita gente não sabe, cara. Mas vão até ficar surpresos agora. Eu sou roqueiro mesmo, de verdade, sabe? Sou roqueiro de... E não é aquele rockzinho Linkin Park, Evanescence, não. Eu ouvia Iron Maiden, ouço, né? Iron Maiden, Nirvana, Pearl Jam. Barulho mesmo. Barulho mesmo, né? Só que minha banda preferida é Legião Urbana. Sempre foi. Legião Urbana é uma banda nacional que me fez gostar de rock. E, assim, sempre tô com a minha família, né? Meus pais, né? Meu pai fez 70 anos recentemente. Nós fomos a Gramado, né? Comemorar a vida dele. Meu pai, ano passado, teve um problema de saúde muito sério, né? Teve um infarto. Então, quase o perdemos. E resolvemos aí comemorar esse ano os 70 anos, que não é fácil, né? Eu espero chegar bem aos 70 anos, né? E minha mãe também, Maria da Conceição, que tá sempre ali dando suporte pra família. Tenho uma irmã que mora em Sinop, né? Juntamente com meu cunhado. Primos, nossa família aqui em Maracaju é grande, né? Então a gente tá sempre junto. Em família, comemorando, brincando. Tento desligar. Porque se você também só ficar pensando em política o dia inteiro, uma hora você fica doido. Inclusive, no meu primeiro mandato, para quem não lembra, eu sofri um infarto, né? Eu tive um infarto. Na época, o Dr. Nelson Rossati até me falou, é muito questão de estresse emocional, né? Eu, na época, tinha muitos compromissos e eu ficava ali. Enquanto eu não resolvesse, eu não ficava sossegado, né? Hoje eu consigo separar um pouquinho mais, né, isso aí. Né? Ficar um pouquinho mais tranquilo. Muitas vezes a gente tem que falar não para as pessoas, né? Porque você não consegue ajudar todo mundo, né? Infelizmente. A gente queria ajudar todo mundo. Sim. A gente queria realmente ajudar todo mundo. Mas nem sempre a gente consegue. Mas, de uma forma geral, é isso. Eu sempre tô com as minhas filhas, brincando, com a minha família. Esse é o Bruno do dia a dia. E aqui o Portal Maracaju tem esse podcast para falar um pouquinho também, então, agora de rock. Vamos falar de rock, perfumes, né? Com Bruno Barros agora, comentarista de perfumes com você no próximo podcast, hein? Legal. Vai ser muito bom, né, saber que, né, nós temos aí várias formas, né, da gente se comunicar com a comunidade para poder levar um pouco mais de informação, não só tão, né, vidrado na política, né, Bruno? Porque a gente sabe que, né, tem questões que são insolúveis, né? Elas se estendem por muito tempo, então a gente sabe como é importante a gente também levar, né, um pouco da biografia, da cultura de cada um, né, das suas preferências, para poder a gente estar sabendo um pouco mais, tentando, né, te ajudar de alguma forma nesse momento. Falar assim, pelo menos eu vou mandar uma música de rock para ele ouvir. Para acalmar, né, um pouco. Para acalmar. Bruno, aqui caminhando já para o finalmente dessa edição do podcast, né? Quero
agradecer você sempre, né, por esse gabinete aberto, né, essa resposta aí aos nossos chamados aqui no Portal Maracaju, né, passando sempre informações do seu mandato, né, e também deixar à disposição sempre o Portal Maracaju para, né, todas as pautas aí. Você e a sua assessoria que te acompanha hoje, acompanhando a gente aqui, o Ricardo Moreira, né, na assessoria. Obrigado, Ricardo, pela participação aqui também na assessoria do Bruno Barros. Bruno, aqui, agora para, né, falar com a comunidade de Maracaju. Como que o cidadão hoje pode te ajudar dentro do seu mandato? Olha, o maracajuense pode me ajudar me dando sugestões, né? Sugestões de pautas, requerimentos, trazendo os problemas de Maracaju até mim, né? A gente anda muito na cidade, mas a gente não consegue muitas vezes saber quais são as demandas, né? Então eu estou sempre aberto, sempre receptivo, né? Espero que as pessoas passam as demandas para mim, né? Somente demandas assim que sejam realmente de interesse coletivo, de interesse público, né? De repente, precisa, ali na minha rua tem uma lâmpada que está queimada. A gente vai atrás rapidinho, consegue, né? Porque eu sempre digo, o vereador ele é o elo, né, entre a população e a administração pública. Então a população me ajuda muito nisso. Se me passarem as demandas, me passarem os problemas, a gente corre atrás. Nem tudo a gente consegue resolver, né? A gente não consegue resolver tudo. Mas a gente jamais vai virar as costas e pelo menos tentar, a gente tenta, né? E dando sugestões, ideias, projetos de lei. Às vezes a pessoa tem um projeto de lei, tem um projeto de lei que é interessante, né? E ela quer passar para o vereador, porque o vereador ele tem o poder de ir lá e apresentar. Eu estou sempre aberto. Tudo que for bom para Maracaju, bom para a coletividade, a gente está aberto, né? E também orando pela gente, né? Eu acho que é importante quando as pessoas rezam, oram pela gente, porque embora existe aquele glamour, aquele status de que o vereador é isso, o político é aquilo, mas a gente tem, claro, o bônus, né? Nós temos o bônus, mas existe também o ônus, né? A gente muitas vezes passa por provações, por dificuldades, por realmente desafios muito grandes no meio político, né? Então eu sempre peço para que as pessoas estejam orando por mim, né, pela minha família, para que a gente sempre tome a decisão correta, a decisão justa e a decisão que vai realmente em busca da justiça e da igualdade e também dos valores cristãos. E você tem um bom relacionamento com a mesa diretora, né? Por mais que você não seja da mesa diretora hoje, né? Você tem um bom relacionamento na casa, né? Tendo o Diogo Friso, né? Na mesa diretora, né? Tendo ali a base do PL, né? Fazendo parte dessa liderança da base conservadora. E isso tem te ajudado dentro desse processo todo, né, Bruno? Sim, Demis, eu até por questão de perfil, né, sempre tive um bom relacionamento com todos. Eu apoiei, né, fui um dos apoiadores da atual gestão, né, da Câmara Municipal, desse biênio. Então, assim, tanto o presidente, o vereador Renner, o primeiro secretário Robert, o Diogo, que é o vice-presidente, o vereador Dinei e Gustavo, que fazem parte da mesa, tem uma ótima relação com todos, né? São vereadores que realmente são muito solícitos, a gente discute muito projetos e eu acredito assim, embora ali na Câmara nem todo mundo se ama, vamos dizer assim, mas a gente busca o respeito, né? Eu sempre falo, você não precisa gostar de todo mundo, ninguém é obrigado, são 13 vereadores, com certeza os 13 nem todo mundo se ama ali, mas a gente tendo um respeito um pelo outro, né? Entendendo o lado de um do outro, muitas vezes a gente se diverge, discute, briga em sessão, né? Mas eu falo, o respeito em primeiro lugar, né? Tendo respeito tá bom. Então, graças a Deus, hoje eu tenho uma ótima relação com a mesa diretora. Espero que continue assim, né? Bruno, então, dado o recado aí então para a comunidade, então certamente, né, o podcast tem ali mais edições e a gente pode trazer mais novidades aqui sempre que tiver novidades, um projeto de lei, né, uma demanda aí para a comunidade, a gente vai estar ajudando a alcançar a comunidade com as informações do seu mandato. Fico à disposição e agora, né, o seu encerramento aqui para a gente, né, finalizar essa edição. Eu agradeço, Demis, agradeço ao Portal Maracaju, né? Me deixa à disposição, né, da toda a imprensa, de forma geral,
E agradeço, né, toda a população de Maracaju, né, que vem me ajudando, vem me acompanhando nas redes sociais. Agora eu tô com o TikTok também, fiz um TikTok, né? Então, até nem falei pro Ricardo que eu fiz ontem isso aí. Então, me acompanhe nas redes sociais, me dê ideias, sugestões. A participação da população é de suma importância para mim. Eu entendo assim que eu sou só um elo entre população e prefeitura. Então, se vocês me ajudarem, estarem comigo, com certeza o meu trabalho vai ser muito mais forte, né? E mais valorizado com vocês ao meu lado. Muito obrigado. Obrigado você também, Bruno, ter participado aqui com o podcast do Portal Maracaju. Obrigado, audiência. Nós estaremos aí pelas plataformas do YouTube, Facebook e Instagram, né, compartilhando links aí com você a respeito da gestão do trabalho do Bruno Barros na Câmara Municipal em toda a cidade de Maracaju. Né? Fico feliz em você estar comigo, né? Curte, compartilha, comenta, né? E com certeza na próxima edição, né, vai só melhorar. Muito obrigado a você, ótimo dia!